Eu me lembrei do versículo da Palavra de Deus que diz que se a gente não se tornar como uma criança, a gente não pode ver o reino de Deus. As crianças têm características muito próprias que nos ensinam muito. Na verdade, todos nós fomos crianças, né? Ou fomos ou somos, e nós podemos nos lembrar. Se a gente não se lembra de quando a gente era criança, algumas coisas a gente se lembra vendo as crianças, né? Por isso que é sempre bom ter uma criança por perto. Porque a criança, ela é espontânea, ela geralmente é transparente, não é? Ela é livre. Aí a gente vai crescendo, vai aprendendo coisas que poderiam ser diferentes, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai perdendo essa transparência, né? A gente começa a fazer as coisas meio pensadas, a gente começa a não ser tão transparente. Na verdade, parece que nós não somos criados para ser tão transparentes. A gente não gosta muito de ouvir certas verdades e aí a gente começa a não falar certas verdades porque o outro não vai ouvir ou o outro não vai entender. Então eu começo a ficar meio, né? A gente começa a não ser tão espontâneo, tão transparente. A gente quer fazer algo ou falar alguma coisa, mas a gente acha assim, mas nossa, se eu fizer isso ou se eu falar isso, as pessoas vão me interpretar de uma forma diferente ou as pessoas não vão gostar. Se as crianças fizerem, todo mundo vai achar tão lindo, tão fofo. Não que você vai ter atitudes imaturas, não é isso que eu estou querendo dizer. O apóstolo Paulo também disse o seguinte, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora que eu cresci, eu não faço mais as coisas características de menino. Então, não estou falando de você agir com imaturidade, com comportamento infantil, não é isso. Eu estou falando do coração mesmo, né? Que por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se tornar como uma criança para ver o reino de Deus. Ser transparente, ser puro, procurar ser puro. A Bíblia diz que aquele que é puro, purifique-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então essa pureza da criança, que a criança ela é o que ela é, sem ficar assim, nossa, mas e se eu falar, por exemplo... O Bruno até me lembrou ali, né, na hora da receita que estava do intervalo, falou assim, quanto tempo de forno? A Thais já falou, não sei. Quer dizer, se fosse a gente ia dar uma enrolada, né? E tal, se você não sabe uma resposta muitas vezes, a gente não tem coragem de falar, olha, sabe que eu não sei? A gente não quer que as pessoas saibam que a gente não sabe. A gente não quer que as pessoas vejam que a gente não sabe, mas a gente não é perfeito, a gente não tem que ser. Não é? A gente tem defeitos, a gente tem qualidades, a gente está em crescimento, a gente está em obras. Então a gente precisa entender, a gente não precisa ter máscaras, sabe? Eu acho que o mais importante de tudo é que as crianças elas não têm máscaras, né? Nós adultos muitas vezes colocamos muitas máscaras para sermos aceitos, para sermos respeitados, para sermos isso ou aquilo e Deus não se agrada disso. Tanto que o tempo todo a Bíblia fala sobre o nosso coração, a importância do nosso coração, que Deus vê o nosso coração, Ele não vê a nossa aparência, Ele não está nem aí para aquilo que está do lado de fora, e sim para aquilo que está lá dentro do nosso coração. A gente aprende isso ao longo de toda a palavra de Deus, né? Não é aquilo que você aparenta ser, ou não aquilo que as pessoas pensam que você é, mas é aquilo que você realmente é. E quem mais sabe exatamente quem você realmente é Deus. Nem a gente mesmo sabe às vezes quem a gente é, né? De verdade. Por isso, querido, procure ter um coração assim, sabe? Fala, Deus... O Davi fez essa oração lá no Salmo 139. Deus sonda o meu coração, né? Com aquela sonda lá no profundo do meu coração, me mostra quem eu sou. Mostra o que tem em mim que precisa ser mudado. E me guia, me ensina no caminho reto. Então nós precisamos pedir para Deus todos os dias, para que Ele nos ensine, que Ele nos mostre, que Ele nos dê um coração puro, um coração maleável, um coração ensinável. A criança é tão ensinável, né? Você vê que se a gente for aprender um instrumento, meu Deus, a gente vai aprender assim, demorar muito para aprender. Se a gente for aprender uma língua, né? Porque o HD delas, né, tá bem mais vazio que o nosso. Elas são muito mais ensináveis, elas aprendem muito mais rápido.
E a gente precisa também ser assim com o nosso espírito, ter um espírito, um coração ensinável, aprender as coisas de Deus, aprender aquilo que Deus quer que a gente aprenda. Tem gente que é tão difícil de mudar, né? Não muda de jeito nenhum, é aquele turrão, é aquele teimoso que está persistindo no erro. A música começou a tocar, significa que eu tenho que parar de falar, vou parar de falar agora. Então eu quero incentivar você e a mim a procurarmos ter um coração puro, um coração como de uma criança, para que a gente possa ver o reino de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.